Existe uma forma certa de ler a Bíblia? Como começar a ler a Bíblia? Ela é muito complexa. Várias perguntas são feitas em relação à leitura da Bíblia. Por isso eu separei um passo a passo para você que quer se aprofundar mais na palavra de Deus. Graça e paz, eu sou o pastor Valtencir, pastoreio a mesma igreja há mais de 20 anos e nesse canal eu falo de vida cristã na prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir, comentar, deixando suas dúvidas e sugestões e, por fim, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos e familiares. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Meu irmão, meu amigo, você há de concordar comigo que não existe nada descrito pelo ser humano na Terra que tenha esse poder, o poder da palavra de Deus, de examinar o ser humano com tanta profundidade, detectar os seus problemas, desvios, os seus pecados e tratar o ser humano de uma forma efetiva e trazer o ser humano de volta para a sua essência, para aquilo que o ser humano é, que foi projetado antes da fundação do mundo para ser. Cada ser humano ele nasce com um propósito. Deus tem um plano na vida de cada um. E a palavra de Deus ela promove essa transformação. Eu creio que esta é uma razão mais que suficiente para que todos nós venhamos nos interessar pela leitura da palavra e procurar maneiras de começar o mais antes possível essa viagem tão maravilhosa. Ainda que a Bíblia seja um livro, a leitura não precisa ser da maneira tradicional, ou seja, do início ao fim, ou de capa a capa. Há diversas maneiras de começar a leitura e isso vai depender do seu objetivo. Por que você está lendo? Você está lendo para conhecer mais, ter um conhecimento do contexto, dos personagens, da sua situação. Você está passando por um momento difícil, está buscando conforto, consolo, uma palavra que te ajude a lidar com esse momento, com essa dificuldade, com esse problema, ou também o seu conhecimento das Escrituras. Você é alguém que está começando a vida cristã, você é alguém que já está aprofundando na palavra, você é um ministro, você é um líder, então não existe uma maneira definida para você começar a ler a Bíblia. A Bíblia não tratou desse assunto, não deixou uma forma, um modelo para nós começarmos a lê-la. Mas antes de começar, você, é claro, precisa se preparar. Ninguém faz uma longa viagem sem que, antes de tudo, se prepare para iniciá-la. Então, é necessário que, antes que você comece, você pensar em alguns aspectos. Primeiro, a versão que você vai ler. É preciso escolher uma versão de fácil entendimento, por exemplo, uma NVI, uma King James. E caso ainda você tenha dificuldade de entender essas versões, você pode também estar optando por uma nova tradução na linguagem de hoje. O que é importante nessa primeira experiência com a palavra, nessa primeira leitura? O importante é você entender de forma prática a palavra de Deus. É necessário também que você tenha pessoas com quem você possa trocar experiência, conversar e tirar dúvidas. Por exemplo, um grupo da igreja, um irmão mais experiente, que você vai ler junto, um líder que você possa conversar com ele. E também é importante você pensar na sua disponibilidade. Quanto tempo você vai ter para ler? Você vai começar a ler e você não vai interromper a leitura, você vai ler do início ao fim. Então, comece a ler devagar e considere assim uma rotina diária. Defina um ritmo de leitura que você possa manter até o fim. Eu tive uma experiência numa das minhas leituras, e nessa leitura eu li a versão Almeida, e eu tive uma experiência em uma das minhas leituras. Eu escolhi a versão Almeida atualizada,
e eu li na companhia da minha esposa, e nós líamos durante a noite, depois do nosso expediente, e para que eu pudesse me concentrar na leitura, eu lia caminhando e descalço. E nós líamos em voz alta, e nós líamos cada um lendo um capítulo, e nós líamos 3 capítulos por dia. Foi uma experiência maravilhosa, que até hoje me traz boas recordações, quando eu penso em maneiras, mais práticas de ler a palavra de Deus. Com isso definido, você pode agora escolher a sua maneira de ler a Bíblia. E a minha sugestão é que você comece pelo Novo Testamento. Começar pelos livros de fácil compreensão pode ser uma boa ideia. Se esta é a sua primeira leitura completa da Bíblia, os evangelhos de Marcos e João contam a história de Jesus Cristo, nosso Salvador, e são uma maneira linda de começar a sua jornada. Primeiro passo, leia o Evangelho de Marcos. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é dinâmico, ele é mais curto, ele é de fácil entendimento. Em segundo passo, você leia o Evangelho de João. O Evangelho de João vai tratar da encarnação de Jesus Cristo, vai falar do plano de salvação, vai falar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho de João ele vai destilar o amor de Deus, ele vai nos envolver com o amor de Deus, e é muito importante que você tenha essa experiência logo no início para entender o plano de Deus. Em terceiro passo, você vai para o Antigo Testamento e comece de Gênesis e percorra todo o Antigo Testamento, lendo cada um dos livros, no seu ritmo estabelecido por você mesmo. E em quarto passo, então, volte ao Novo Testamento, leia os evangelhos de Mateus e Lucas, e depois Atos, e continua nas cartas até encerrar ali no livro de Apocalipse. Essa proposta, ela analisa profundamente a obra de Jesus Cristo e entende através de Jesus o propósito de Deus. Ao chegar no Antigo Testamento, já sabendo a história de Jesus, nós entendemos melhor como Deus se relaciona com a humanidade. Chegar direto no Antigo Testamento sem esse conhecimento, nós vamos ficar chocados com algumas informações, alguns contextos, algumas histórias que nós encontramos na Bíblia. Então, essa é uma boa forma de você começar a ler a palavra de Deus. Em Lucas capítulo de número 6, versículos de número 12 e 13, está escrito: e aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. Já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Se você entendeu a necessidade e deseja, se você compreendeu a importância de ler a Bíblia e decidiu começar essa viagem no conhecimento de Deus pela sua palavra, já definiu a maneira que você vai começar essa leitura, observando essas orientações, esses passos práticos que eu deixei aqui nesse vídeo, você precisa também entender que ler a Bíblia não é ler um livro comum. Dificilmente você vai conseguir ler um livro na presença do seu autor, tirando ali dúvidas com ele. No caso da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, e Deus está presente conosco, Ele mesmo o disse várias vezes no decorrer de toda a sua revelação na palavra, e o próprio Jesus diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então a presença do autor junto conosco nos dá uma tranquilidade de que a palavra de Deus ela se autoexplica, porque o próprio Deus ele vai se revelando, ele vai nos acompanhando na nossa leitura, na nossa busca dele mesmo e da sua companhia. Então, tendo isso em mente, separe um lugar tranquilo, escolha o melhor momento, o melhor horário para você, leia todos os dias a palavra de Deus, tenha constância, permaneça no propósito, lendo a palavra de Deus. E o mais importante, que você não pode desconsiderar de maneira alguma, é ore
todas as vezes antes de ler a palavra, de iniciar a sua leitura, e termine também orando, pedindo ao Senhor que te dê compreensão acerca do que você acabou de ler. Eu gostaria de orar com você agora, pedindo ao Senhor que nos ajude na nossa viagem constante e sempre reveladora de leitura da palavra de Deus. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu me apresento a Ti nesse momento, quando estou diante desse tão grande desafio. Quantas vezes eu comecei bem intencionado ler a Tua palavra e por alguma circunstância, pela minha própria falha, incapacidade de compreender, eu desisti no meio do caminho. Mas agora, meu Pai, eu estou decidido e eu preciso da Tua ajuda. Nos ajude. E ajude esse irmão, esta pessoa que está desejoso, que encontrou nesse vídeo, quem sabe uma orientação que ele estava procurando para começar a ler a Tua palavra. O ajude para que ele comece e ele continue, e ele termine, e ele compreenda e aplique a Tua palavra, se torne mais íntimo do Senhor, mais sábio e um servo, uma serva capaz de transmitir, de proclamar a Tua palavra e levar o Evangelho a quem ainda não conhece. Muito obrigado, eu te agradeço, ó Pai, e te louvo em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.